Imagine chegar em uma escola nova, sem amigos, sem conhecer ninguém. E então você descobre que 3 garotas que todo mundo evita fazem coisas que parecem impossíveis. Agora imagine que você também tem esse poder. No começo parece maravilha. Você pode mudar sua aparência, pode conquistar quem quiser, pode se vingar de quem te machuca, mas existe um problema. Quando você começa a brincar com forças que você não entende, talvez seja impossível voltar atrás. Porque em Jovens Bruxas, o verdadeiro perigo não é a magia. É o que acontece quando você finalmente descobre que pode ter tudo aquilo que sempre quis. Meninas, cuidado com os malucos. Nós somos os malucos, senhor. Fala galera, beleza? Eu sou Diego Hermanos e sejam bem-vindos de volta ao canal Cinema Velho, o canal feito para quem ama cinema de verdade. E hoje a sessão é dedicada a um dos filmes adolescentes mais marcantes dos anos 90. Um filme que mistura terror, fantasia, drama adolescente e ocultismo, com uma estética que praticamente grita anos 90. Jovens Bruxas é um filme sobre 4 garotas que encontram poder uma das outras, mas descobrem da pior maneira possível que poder sem responsabilidade pode transformar a amizade em pesadelo. Ficou curioso? Então prepara a pipoca, ajeita o fone e vem comigo, porque a sessão já vai começar. Lançado em 1996, Jovens Bruxas, ou The Craft no original, foi dirigido por Andrew Fleming, que também escreveu o roteiro ao lado de Peter Fillard. Antes de dirigir Jovens Bruxas, Fleming já havia passado pelo terror com Sonho Mortal, de 1988, seu primeiro longa-metragem. Depois, dirigiu 3 Formas de Amar, de 1994, uma comédia romântica estrelada por Lara Flynn Boyle, Stephen Baldwin e Josh Charles. Ou seja, antes de chegar a Jovens Bruxas, Andrew Fleming já tinha experiência, tanto no terror como na comédia. E aqui ele conseguiu misturar os 2 gêneros com uma boa dose de drama adolescente. O filme tem cerca de 101 minutos de duração e foi produzido pela Columbia Pictures, com um orçamento estimado em 15 milhões de dólares. No elenco principal, temos Robin Turner como Sarah Bale, aluna novata que chega na cidade e descobre possuir habilidades sobrenaturais. Fairuza Balkis como Nancy Downs, intensa, impulsiva e talvez a personagem mais perigosa do grupo. Neve Campbell dá vida a Bonnie, uma garota marcada por cicatrizes e insegurança. Rachel True como Rochelle, a garota que enfrenta preconceito e bullying dentro da escola. Skit Ulrich como Chris Hooker, o garoto popular que se apaixona por Sarah. E olha, eu sinto falta dessa época que adolescentes eram representados por pessoas de 30 anos. Mas falando sério, é impressionante olhar para esse elenco hoje e perceber quantos nomes acabaram se tornando conhecidos em Hollywood. E é justamente a união dessas 4 personagens que coloca a história em movimento. Na história do filme, tudo começa quando Sarah Bale se muda de São Francisco para Los Angeles com o pai e a madrasta. Nova cidade, nova casa, nova escola. E como acontece com praticamente todo adolescente em filme dos anos 90, ele precisa começar tudo de novo. Sarah é uma garota reservada, mas existe algo diferente nela. Desde criança, ela demonstra possuir uma habilidade sobrenatural. Quando chega na nova escola, essa habilidade começa a ficar ainda mais evidente. E logo no primeiro dia, Sarah percebe que aquele lugar não vai ser exatamente fácil. Ela é uma garota nova, não conhece ninguém, e acaba chamando a atenção de algumas pessoas, inclusive de um grupo de garotas que parece viver à margem de todos os outros alunos. Uma nova santidade, com esse novo equilíbrio, terra, ar, água e fogo. Talvez seja a nossa quarta. Não precisamos de uma quarta. Nancy, precisamos de uma quarta para chamar os 4 pontos, norte, sul, leste, 4 oeste. fazem E é aí que ela conhece Nancy Downs, Bonnie Harper e Rochelle. As 3 são praticamente inseparáveis. E também são vistas pelos outros alunos como as garotas estranhas da escola. Droga. São os piranhas de Steelwick. O quê? Faça o que fizer, fique longe delas. Por quê?
Elas têm fama de praticar bruxarias e, ao invés de tentar esconder isso, parecem até gostar da reputação. Nancy é a mais explosiva das três. Bonnie é a insegura por causa das cicatrizes que ela possui no corpo. E Rochelle sofre constantemente com o preconceito e o bullying de uma das colegas. Por que está fazendo isso, Laura? Acha que é engraçado? Porque não gosto de negros. Desculpe. Cada uma delas carrega seus próprios problemas, e talvez seja justamente por isso que elas se aproximaram de Sarah, porque Sarah também não pertence àquele lugar. Mas existe uma coisa que as três perceberam rapidamente. Sarah possui poderes, e para elas, pode ser exatamente o que estava faltando. As garotas acreditam que precisam de uma quarta integrante para completar o círculo, e Sarah acaba entrando nesse grupo. No começo parece ser apenas uma amizade comum de 4 adolescentes. Elas conversam, passam muito tempo juntas, compartilham seus problemas e começam a praticar pequenos rituais. Mas, aos poucos, elas percebem que existe algo realmente diferente acontecendo. Sarah não é apenas mais uma garota interessada em ocultismo. Ela parece possuir uma ligação muito mais forte com tudo aquilo. Ouça o que eu digo! E quando as 4 começam a experimentar seus poderes, as coisas começam a funcionar. E é aí que Jovens Bruxas começa a ficar realmente interessante. Porque o filme não apresenta a magia imediatamente como algo assustador. Pelo contrário, no começo parece até divertido. As garotas descobrem que podem fazer coisas que antes pareciam impossível. Podem influenciar pessoas, podem alterar situações, podem se proteger, podem conseguir tudo aquilo que desejam, e pela primeira vez, cada uma delas sente que finalmente possui controle da própria vida. A Bonnie, por exemplo, ela encontra uma maneira de lidar com sua insegurança. A Rachel ganha uma espécie de poder contra a garota que ficava fazendo bullying com ela. Meu Deus! Meu Deus! O que é isso? O que aconteceu? Sarah começa a perceber que suas habilidades são muito maiores do que ela imaginava. E Nancy se apaixona pelo poder. Só que existe uma diferença enorme entre descobrir que você possui poderes e descobrir que não existe ninguém que impede você de usá-los. E é aí que as coisas começam a sair do controle, porque Nancy começa a utilizar a magia para tudo que ela quer. Ela passa a acreditar que não precisa mais aceitar a posição que ela ocupa na sociedade. A garota pobre, a garota problemática, a garota que ninguém respeita. Agora ela pode ser alguém completamente diferente. E esse sentimento começa a dominar a sua personalidade. Ele pega tudo que deu de errado na sua vida e faz tudo ficar melhor de novo. Nada faz tudo ficar melhor de novo. Enquanto isso, Sarah começa a perceber que os rituais estão indo longe demais. Porque uma coisa é usar a magia para brincadeira, outra, completamente diferente, é começar a interferir diretamente na vida das pessoas. E o filme mostra uma coisa muito importante. O problema das garotas não sumiu quando elas ganharam poderes. Na verdade, eles ficaram maiores. Rochelle continua sofrendo preconceito. Bonnie continua insegura. Sarah continua tentando entender quem ela realmente é e Nancy continua carregando toda a raiva acumulada durante anos. A diferença é que agora ela possui poder o suficiente para transformar toda essa raiva em algo perigoso. Nancy é a primeira a atravessar essa linha. Ela começa a usar a magia para se vingar, para intimidar, para controlar e, principalmente, para destruir as pessoas que ela considera inimiga. E é nesse momento que a amizade entre as 4 começa a mudar. Porque elas descobriram o poder juntas, mas agora cada uma quer decidir como esse poder deve ser usado. Sarah começa a questionar Nancy. Nancy não gosta nem um pouco. E aquilo que antes era uma amizade baseada em confiança começa a se transformar em uma disputa. Quem está no controle? Quem realmente tem mais poder? E até onde elas estão dispostas a ir? Não tô tentando fazer nada, tá paranoica. Eu paranoica? Eu não sou paranoica! O que eu digo é que temos que pensar. E eu não quero sair. Uma das vezes a luz não vai estar verde, Nancy. Enquanto isso, Sarah começa a perceber que seus poderes são muito maior do que o das outras garotas. Isso acaba jogando ainda mais pressão no grupo, porque Sarah não quer usar os seus poderes para dominar as outras pessoas. Ela começa a entender que existe uma diferença entre possuir poder e ser dominada por ele.
Já Nancy pensa de uma forma um pouco diferente. Ela acha que o poder é uma oportunidade de nunca mais ser fraca, de nunca mais ser humilhada, de nunca mais depender de ninguém. E é justamente essa necessidade que começa a transformá-la. Nancy deixa de enxergar a magia como uma ferramenta e começa a enxergar como uma arma. A situação chega ao ponto que Sarah percebe que precisa fazer alguma coisa. Só que existe um problema. Nancy não está disposta a ouvir. E quanto mais Sarah tenta impedir Nancy, mais agressiva ela fica. A amizade entre as quatro praticamente desaparece. Você está aqui? Estivemos te procurando por todo canto. Você está bem? Sim, eu estou bem. Bonnie e Rochelle também percebem que aquilo que elas fizeram trouxe consequências. E Sarah finalmente entende que ela não está tentando apenas salvar suas amigas. Ela está tentando impedir Nancy de destruir a si mesma. E então chegamos ao confronto final. Sarah precisa enfrentar Nancy, não apenas fisicamente, mas usando os próprios poderes que ela descobriu ao longo da história. E agora o que foi? Por que ela não usa magia contra a gente? Porque ela é fraca! Esse é o momento em que o filme transforma todo aquele drama adolescente em uma verdadeira batalha sobrenatural. De um lado, Nancy completamente dominada pelo poder. Do outro, Sarah tentando recuperar o controle da situação. E o mais interessante é que Sarah não vence simplesmente porque possui mais poder. Ela vence porque finalmente entendeu como usá-los. Sarah consegue enfrentar Nancy e impedir que ela continue usando seus poderes de maneira destrutiva. E depois desse confronto, Bonnie e Rochelle também precisam lidar com as próprias consequências de tudo aquilo que aconteceu. A amizade entre as quatro nunca vai ser exatamente da mesma forma, porque elas descobriram uma coisa que não estavam preparadas para entender. O poder pode mudar uma pessoa. E talvez seja essa a grande mensagem de Jovens Bruxas. No começo elas queriam apenas serem aceitas, queriam deixar de ser vítimas, queriam controlar suas próprias vidas. Queriam fazer justiça. Mas quando finalmente elas conseguiram o poder que tanto desejavam, descobriram que o poder também pode revelar o pior lado de alguém. E é justamente por isso que o filme funciona tão bem. Porque no fundo, as bruxas não são o verdadeiro perigo. O verdadeiro perigo é o que cada uma delas carrega dentro de si. A magia apenas deu a elas a capacidade de botar tudo isso pra fora. A lição é simples. Ter poder não significa saber usá-los. E invoco pra mim todo o poder de Manon. Só isso? Por trás de todas as bruxas, dos feitiços e dos efeitos sobrenaturais, Jovens Bruxas fala de algo muito mais real. A necessidade de pertencer. As quatro garotas são diferentes. Elas são rejeitadas, são julgadas, são humilhadas e carregam problemas pessoais que não sabem como resolver. Quando elas encontram uma nas outras uma espécie de família, o poder aparece como uma oportunidade de finalmente mudar suas vidas. E é justamente isso que torna a história tão interessante. Porque a magia funciona como uma metáfora do poder que qualquer adolescente gostaria de ter. Mas também o filme mostra o outro lado. Quando você consegue tudo aquilo que deseja, o que te impede de ir mais longe? Jovens Bruxas também fala muito bem de temas como bullying, preconceito, insegurança e pressão social. Rochelle é um exemplo que sofre ataques raciais. Bonnie sofre por causa das suas cicatrizes. Nancy vive uma situação familiar extremamente problemática e Sarah chega à escola carregando os próprios conflitos. A magia aqui, ela funciona como uma espécie de válvula de escape para essas dores. E talvez seja justamente por isso que esse filme continua funcionando e sendo lembrado mesmo décadas depois. Meninas, cuidado com os malucos. Nós somos os malucos, senhor. Andrew Fleming entende muito bem como funciona essa estética de adolescentes dos anos 90. A escola católica, os uniformes, a trilha sonora, as roupas, os corredores, os quartos, a fotografia sombria. Tudo cria aquela atmosfera típica da década. Mas o filme não depende apenas da estética, a direção sabe construir uma transformação gradual. No começo a magia parece divertida,
depois começa a ficar estranha e finalmente vira uma ameaça. Esse crescimento é importante porque acompanha a própria transformação das personagens. Quanto mais poder elas conquistam, mais perigosas se tornam. E entre as 4 protagonistas, Fairuza Balk se destaca especialmente como Nancy. A personagem começa como uma garota revoltada e problemática, mas se transforma em alguém completamente dominada pelo poder. Presente! São meus presentes! Robin Tunney também funciona muito bem como Sarah, viu? Porque ela representa justamente o contraponto. Enquanto Nancy quer mergulhar cada vez mais fundo na magia, Sarah começa a perceber que existem limites. E esse conflito entre as duas é justamente o coração do filme. Nós queríamos saber se você ainda tem seus poderes. Porque nós não temos. Provavelmente ela não tem mais poderes também. Tomem cuidado. Não querem terminar como a Nancy. E aí, você já assistiu Jovens Bruxas? Porque esse é um daqueles filmes que conseguem representar perfeitamente uma época. Ele tem visual, tem a trilha sonora, tem uma estética adolescente, tem terror, tem sobrenatural, mas acima de tudo, tem personagens que só estão tentando descobrir quem realmente são. E talvez essa seja a maior força do filme. Jovens Bruxas não é apenas um filme sobre 4 garotas que praticam magia. É uma história sobre insegurança, sobre rejeição, sobre amizade, sobre vingança e sobre o perigo de conseguir o poder antes de saber lidar com ele. Agora eu quero saber de você. Qual das 4 garotas é sua personagem favorita? E você acha que Nancy sempre foi perigosa ou foi o poder que a transformou? E Jovens Bruxas merece ser considerado um clássico cult dos anos 90? Deixa aqui nos comentários. E se você curte esse tipo de viagem nostálgica de volta aos anos 90, já deixa o like, se inscreve no canal Cinema Velho e ativa o sininho. Assim, você não perde as próximas análises que saem aqui no canal. E tem mais uma coisa que ajuda muito o canal. Se aparecer aí a opção hypar esse vídeo, considere dar aquele hype. É uma forma de você mostrar ao YouTube que curtiu e ajudar outras pessoas que também amam cinema a encontrar o Cinema Velho. E se você quiser apoiar o canal de uma forma mais especial, temos aqui o clube de membros do canal Cinema Velho. Lá, você pode se tornar membro do canal e apoiar diretamente no nosso trabalho. Além disso, vai ter vantagens exclusivas para quem faz parte do clube. Então, se você curte esse tipo de conteúdo e quer ajudar o canal Cinema Velho a continuar crescendo e trazendo histórias clássicas do cinema, seja muito bem-vindo ao nosso clube de membros. E claro, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho e vem fazer parte dessa sessão. Porque aqui, no Cinema Velho, a sessão nunca termina. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou dessa análise, tá aparecendo aí na tela os últimos vídeos lançados aqui no canal. Confere eles lá.